Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta terça-feira, dia 5/8, apesar de uma abertura no positivo, os futuros da soja não sustentaram os ganhos e viraram para o negativo, uma vez que a ligeira piora nas condições do cultivo americano não foram suficientes para ir contra um cenário baixista desta safra, já que as perspectivas de safra cheia nos Estados Unidos, além de uma fraca demanda pelo produto americano deste ano, acabam pressionando os preços em Chicago. O USDA ontem, após o fechamento do mercado, divulgou seu Crop Progress, na qual indica uma ligeira piora nas condições das lavouras por lá, para 69% entre boas e excelentes, contra 70% na semana anterior, os mesmos 24% em situação regular e o aumento de 1% para 7% nas condições ruins e muito ruins. Relatório este que foi o responsável pelo mercado acabar trabalhando pelo lado positivo. Mas com essas notícias que a gente já colocou para vocês, e também a queda do petróleo em 1,6%, pressionando o óleo e, consequentemente, a soja, fez o fechamento virar para o negativo. Para ter uma ideia, o mercado trabalhou de 8 cents positivo a 5 cents negativo. O fechamento ficou perto de 4 cents negativo, ou 0,4%. O setembro fechou cotado a 971,50 e o novembro a 990,75 cents. E para o milho, os futuros encerraram o dia em queda, pela perspectiva de uma ampla oferta global. O avanço da colheita brasileira e a manutenção de boas condições das lavouras americanas reforçam um cenário negativo, garantindo um viés baixista para o dia de hoje. Os sinais de demanda pelo produto dos Estados Unidos, como uma venda privada reportada pelo USDA, foi suficiente apenas para evitar perdas ainda mais amplas. Com relação ao relatório do USDA das condições de lavouras, o Crop Progress, o relatório veio mantendo as condições das lavouras da semana anterior, com 73% em condições boas e excelentes, 20% em condições regulares e 7% em condições ruins ou muito ruins. Com isso, o milho que fechou próximo das mínimas acabou fechando setembro a 381,50, 6 cents de queda, equivalente à queda de 1,4%. E o dezembro a 402 cents, queda de 5 cents, que representa 1,2%. A B3 também apresentou queda. O final do andamento da colheita no Brasil, atrelado a queda do mercado internacional em Chicago e também a queda do dólar trouxe quedas de 1,1% no setembro e 1,3% no novembro, o que equivale a 0,70 centavos de reais por saca no setembro e 0,90 centavos por saca no novembro. O setembro assim fechou cotado a R$ 65,86 e o novembro a R$ 68,50. E falando em prêmios, no caso da soja, setembro, nós vimos estabilidade, mantendo assim a casa dos 195 cents positivos sobre a cotação do novembro. E falando de dólar, que operou próximo à estabilidade no Brasil, com a volatilidade marcada pelo aumento da aversão de risco após decretada a prisão domiciliar de Bolsonaro e o temor de retaliações comerciais americanas, principalmente porque estamos às vésperas da entrada em vigor das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Além disso, o cenário doméstico foi reforçado pelo tom cauteloso do cupom, que sinalizou manutenção prolongada da Selic, diante das incertezas externas e internas. Já no exterior, a moeda recuou levemente, acompanhando a alta das apostas de corte nos juros americanos, principalmente após os dados mais fracos do mercado de trabalho e atividade nos Estados Unidos. Esse enfraquecimento global do dólar ajudou a limitar a pressão no câmbio doméstico, mas o ruído político e comercial mantém sim a instabilidade do mercado. E essa instabilidade
fez o mercado operar a 5,4983 a 5,5361. O fechamento ficou mais próximo da mínima, na casa de 5,5051, leve queda de 0,1%. E assim encerramos os destaques dessa sessão. Na soja, o mercado até esboçou uma alta motivada pela alta do óleo no início da manhã e pela redução de 1% nas condições das lavouras americanas. Mas a queda do petróleo, sentimento de safra cheia e demanda mais fraca pelo produto americano trouxe o mercado para o lado negativo no fechamento. Já para o milho, a boa oferta global, com boas safras no Brasil, Argentina e agora se concretizando nos Estados Unidos, deram um tom baixista do mercado. Já o dólar caiu no mercado internacional, mas no Brasil, com a prisão domiciliar de Bolsonaro decretada, o dólar chegou até a esboçar um leve movimento de alta, devido ao aumento da aversão ao risco, mas que também foi amenizado com o tom cauteloso do cupom, dando sinais de manutenção das taxas de juros. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.